Olá, gente linda, povo lindo, tudo bem? A paz do Senhor para todos. Eu quero nesta hora falar de um tema muito sugestivo. Eu estava meditando nesse tema, eu já tenho assim ministrado nesse tema, já tenho assim também feito um trabalho com crianças nesse tema e é muito interessante, muito sugestivo. Esse tema nos fala assim, ó, de onde nós viemos. De onde você veio? De onde nós viemos? Algumas pessoas relatam que viemos do macaco, outros relatam que viemos de uma explosão chamada Big Bang. Mas eu quero te dizer que nós viemos da criação de Deus. Porque lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 1, ele nos diz assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra, né? Deus criou os céus e a terra, né? Deus criou o sol e a lua. Ele criou também a terra onde nós vivemos. Então Deus criou todas as coisas. Deus nos criou, Deus nos formou. Deus formou primeiro os céus e a terra. Ninguém sabe dizer a data exata que Deus criou os céus e a terra. Deus não disse quando foi que ele os criou. A Bíblia simplesmente diz: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Como Deus criou os céus e a terra? Ele os criou pela sua palavra. A Bíblia diz: mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes pelo sopro de sua boca. Está lá em Salmo, capítulo 33, versículo 6. Aleluias, glórias a Deus. A palavra de Deus é poderosa. Olha só, a palavra de Deus, ela é poderosa. Aleluia. Tudo o que Deus precisou fazer foi falar. Deus só precisou falar. E assim os céus e a terra vieram a existir. Como podemos saber que isso é verdade? Como é que podemos saber que isso é verdade? Sabemos porque a Bíblia, a palavra de Deus, nos diz. Lemos na Bíblia, pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. E onde você vai encontrar isso? Lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 3, parte A. Então, é pela palavra que sabemos que Deus criou todas as coisas. Outras coisas Deus criou. Que outras coisas Deus criou? Deus criou a terra em que nós vivemos. Ele criou os campos, as montanhas, os mares, os rios e os lagos. Ele criou a grama, as árvores e as flores. Olha só, Deus criou todas as coisas. E quando ele criou, ele era pela palavra. Haja luz, houve luz. Haja água, houve água. Haja plantas, houve plantas. Haja animais, né? Ele foi dando nome e foi criando através da palavra. Deus criou os peixes para encher as águas. Ele criou uma variedade imensa de peixes e de animais aquáticos. Deus criou os pássaros. Foi ele que criou os pássaros, né? Então ele criou o peixe para encher os rios e criou os pássaros que voam, né, pelo ar. Deus criou os animais. Ele criou muitos e de diferentes classes de animais. Depois Deus criou o primeiro homem e a primeira mulher. Essa foi a melhor criação de Deus. Essa foi a criação perfeita de Deus.
foi o homem e a mulher. Por que Deus criou o homem? Você sabe? Deus criou o homem para amá-lo e para o homem o amasse também. Deus criou o homem, certo? Ele criou o homem, criou a mulher para que nós possamos o amá-lo e ele nos amar também, porque a palavra de Deus diz que com eterno amor Deus, ele nos ama. O que Deus fez pelo homem que havia criado? O que foi que Deus fez pelo homem? Será que Deus amou este homem? Sim, o amou. Será que Deus disse a este homem o que ele deveria fazer? Sim, disse. Deus disse para o homem o que o homem deveria fazer. Ele disse que o homem, ele deveria adorar a Deus. O homem foi criado para adorar o seu Criador. Aleluias. Glórias a Deus, que maravilha. Deus criou o homem para o adorá-lo. Deus criou o homem para o amá-lo e ele amar o homem também. Seria certo que este homem dissesse a Deus: eu não tenho que lhe obedecer, vou fazer o que quero. Não, isso não seria correto. O que você deveria fazer é amar a Deus, adorá-lo e obedecê-lo a Ele. Tá vendo? O homem foi criado para isso, mas muitas vezes nós o desobedecemos, muitas vezes nós deixamos de amar o Senhor, muitas vezes, aleluia, glória a Deus, nós queremos fazer a nossa própria vontade, o nosso próprio querer e esquecemos que fomos criados para adorar a Deus, para amar a Deus, para obedecê-lo e para respeitá-lo. Aleluia. A melhor parte da criação de Deus foi o homem. O homem não evoluiu dos animais, não. Ele não evoluiu do macaco, não. Deus criou o homem e o criou diferente dos animais. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Você é imagem e semelhança de Deus. Que coisa maravilhosa, que coisa gloriosa. Sermos imagem e semelhança de Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Amém. Boa noite para vocês. Que Deus em Cristo vos abençoe de uma maneira especial. Certo? Você é criação de Deus. Amém?